Então, vamos relembrar o que vocês devem ter visto lá no vídeo, tá? Vamos relembrar o importante teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo, tá certo? Ele tem duas partes. A primeira parte, basicamente, nos diz o seguinte. Suponha que eu tenho uma função, por exemplo, f de x, e essa função é definida como a integral, por exemplo, de a até um certo número x, da minha função f de t dt. Lembra daquele acordo de cavalheiros que a gente fez? Nunca a variável de integração é igual aos caras que estão aqui nos limites superior ou no limite inferior, tá certo? Então, veja, essa operação, vamos supor que f seja contínua, tá certo? f de t, contínua. Então, se ela é contínua, essa integral de a até b sempre existe, né? É um número. A gente já viu isso lá nas aulas iniciais. Toda função contínua é integrável. Então, para qualquer x, coloca um x aqui qualquer, então aqui é um número fixo, então essa integral existe. Então, para todo x, isso aqui que retorna um número. Então, esse cara é uma função. É uma função que é definida através de um integral. Bom, se é uma função, eu posso perguntar, por exemplo, pela derivada dessa função. Então, como é que eu calculo a derivada dessa função? Outra notação é essa, né? Que é definida através dessa integral. Ou seja, como é que eu derivo uma função dada através de uma integral como essa? Bom, o conteúdo do Teorema Fundamental do Cálculo, a parte 1, nos diz o seguinte, que essa derivada, ou seja, se você precisar derivar uma função que é dada através de uma integral como essa, f de t dt, tudo o que você tem que fazer, e olha como é simples, é avaliar o integrando, nesse caso é o f de t, então fica f de t, não, f de x. Só isso, professor, só. Tudo que você tem que pegar é colocar o x aqui, ó, e esquecer o sinal de integração. Mas é só isso mesmo, não tem nenhuma pegadinha, não tem não, pessoal, só isso. Ok? Então, esse é o conteúdo do Teorema Fundamental do Cálculo, a parte 1. Claro, lá eu coloco todas as condições que a função f aqui, ó, deve satisfazer. Uma delas é que ela seja contínua, tá certo? Como eu coloquei aqui em cima. Então, essa é a primeira parte. Como é que eu derivo a integral? Ou como é que eu derivo uma função dada através de integral? E a outra parte que a gente vai utilizar com bastante frequência, que é a segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, ele nos diz o seguinte. Vamos relembrar aqui o conceito de primitiva. Eu digo, por exemplo, que essa função g de x, gzão de x, é uma primitiva da minha função f de x, se a derivada da gzão for exatamente f. Lembra lá do conceito de primitiva? Bom, então, dizer que uma função é primitiva da outra é dizer que a derivada desse cara é igual a esse cara. Tá bom? Bom, mas o que o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, que essa função f que eu defini aqui é uma primitiva de f, concorda? Olha, porque a derivada dessa função, que a gente denota assim, né? f' de x, no final das contas foi igual a quem? Olha só aqui, ó, f de x. Tranquilo? Então, se eu tenho uma função f, por exemplo, contínua, e eu definir essa função através dessa integral que envolve f, essa minha f é uma primitiva de f. E aí vocês sabem que duas primitivas diferem no máximo de uma constante. Tá? Então, o que o Teorema Fundamental do Cálculo me diz é o seguinte. Se você conhece uma primitiva de f, então a integral de a até b de f, aqui eu posso colocar x sem problema, f, já que eu não estou usando o x aqui em cima, tá bom? Então, a integral de f de x dx, isso aqui é numericamente igual à variação da primitiva. Ou seja, pega uma primitiva qualquer, por exemplo, g. Então, isso vai ser a variação da primitiva que a gente denota assim. Como assim, professor? É a primitiva no limite superior menos a primitiva no limite inferior. Então, tudo que você tem que ser capaz é como determinar a primitiva, né? Ou antiderivada, né? Antiderivada. Então, esse exemplo aqui é um pouco mais teórico, mas bastante interessante. Ele diz o seguinte. Suponha que você tem uma função f, verifique que se f, uma função definida no intervalo AB, for contínua nesse intervalo, então existe um certo número c, que pertence ao intervalo aberto AB, tal que a integral, olha só que legal, a integral da f é exatamente o valor da f nesse ponto vezes o comprimento do intervalo. Ele diz que existe. Infelizmente, ele não diz como encontrar, porque se ele dissesse, nossos problemas com relação à integral seriam mais simples ainda. Como assim, professor? O que esse exemplo está dizendo? Está dizendo o seguinte, deixa eu fazer só um esboço rápido para explicar o conteúdo desse resultado. Está dizendo o seguinte, suponha que você tem uma função aqui, ó, algo assim.
tá? Definida aqui, por exemplo, no intervalo de A até B. Então, ele está dizendo, se essa função for contínua, como é que a gente computa essa área aqui, ó, abaixo do gráfico da função? A gente já viu que essa área, abaixo do gráfico da função, é numericamente igual à integral de A até B da função, não é verdade? Então, o que esse exemplo, esse resultado está dizendo? Veja que B menos A é o comprimento desse intervalo aqui, não é? Esse B menos A que aparece aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, que existe algum C, algum número C entre A e B, por exemplo, esse cara aqui. Veja, f de C é esse número aqui, né? Ó. Tá? Ele está dizendo, existe algum C entre A e B, de forma que a área abaixo do gráfico da função f de C é uma função constante, né? Tá certo? Isso aqui é um número. Então, f de C é esse cara. Então, concentra a atenção no gráfico dessa função g de x igual a f de c. F de c é um número, por exemplo, g de x igual a 5. Então, o gráfico de g de x igual a 5 é esse segmento de reta que eu acabei de desenhar. Tá? Que corta esse gráfico em vermelho nesse ponto em roxo que eu coloquei aqui. Como é que computa a área abaixo do gráfico dessa função? A roxa é a base, que é b menos c, vezes a altura, que é f de c. Então, esse teorema está dizendo o seguinte, que se você souber, o resultado dele está dizendo o seguinte, se você conseguir descobrir quem é esse c aqui, essa área em azul, que eu achurei, é a mesma que a área abaixo do gráfico desse retângulo. Só que calcular a área do retângulo é muito mais fácil do que calcular a área abaixo do gráfico dessa função vermelha, vocês concordam comigo? Então, em tese, se você conseguir descobrir quem é esse c entre a e b, de forma que f de c vezes b menos a seja igual a essa integral, então você não precisa mais computar essa integral. Tudo que você tem que fazer é fazer essa multiplicação. Olha que legal. Mas, infelizmente, a gente não tem como descobrir esse c, tá? Assim, claro, em casos muito simples, é claro que a gente consegue. Mas, no geral, não. Mas o teorema diz que existe. Então, como é que a gente verifica? Isso é um teorema, tá? Que eu estou fazendo como exemplo. Então, como é que a gente verifica que esse cara existe mesmo? Que esse cara existe mesmo. Então, vamos lá. Vamos verificar isso. Então, solução. Observe o seguinte. Observe que a minha função ela é dita contínua, tá? Olha, eu assumo que ela é contínua no intervalo AB. Então, toda função contínua, ela satisfaz o que a gente chama de teorema do valor intermediário. Novamente, que teorema é esse? Ele diz o seguinte. Então, está aqui a minha função, por exemplo, um gráfico genérico, A, F, aqui B, aqui F de A e aqui F de B. Ok? E veja que essa função é contínua. Então, o que o teorema do valor? Teorema do valor intermediário. O que o teorema do valor intermediário diz? Se você pegar um número entre f de A e f de B, por exemplo, se eu chamar D, esse número entre f de A e f de B. Então, ele diz o seguinte, se você pegar esse cara, então existe algum carinha entre A e B, que eu vou chamar de C, tal que f de C é exatamente esse D. Não é lógico, né? Mas entre ser lógico e você provar isso, são dois mundos bastante distintos, certo? Mas esse é um resultado que eu vou usar que já é conhecido de vocês, certo? Isso aqui chama teorema do valor intermediário. Tranquilo? Então, eu vou usar o teorema do valor intermediário desse exemplo, juntamente com o teorema do valor extremo. Vocês lembram do teorema do valor extremo? Deixa eu fazer aqui também uma breve recapitulação do teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo diz o seguinte, se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado, obrigatoriamente a minha função ela atinge o máximo e o mínimo nesse intervalo. Ok? Por exemplo, aqui y, x, vou fazer aqui uma outra função. Por exemplo, essa aqui. A, B. Ok? Então, o teorema do valor extremo diz o seguinte, se a minha função for contínua no intervalo AB, então existem... Deixa eu fazer um desenho aqui mais legal ainda. Deixa eu fazer assim. Pronto. Então, para vocês não pensarem que o mínimo tem que sempre ser atingido em A e o máximo sempre em B, isso não é necessário. Então, vamos pegar uma função dessa forma. Então, o que o teorema do valor extremo nos diz? Que se essa função for contínua, então, existe um certo número U e um certo número V, onde f de U é o menor valor da função e f de V é o maior valor da função. Tá certo? Esse é o conteúdo do teorema do valor extremo. Ok? Então, eu vou aplicar esses dois teoremas para poder chegar nesse resultado aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, pelo teorema do valor extremo, existem U e V nesse intervalo AB, tais que
f de u é o menor valor que a função tem e f de v é o maior valor que a função tem. Ou seja, para todo x no intervalo AB, f de x é sempre menor que f de v, menor ou igual, ou sempre maior que f de u. Ok? Para todo x no intervalo AB. Tudo bem? Esse é o conteúdo do teorema do valor extremo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou integrar essa desigualdade. Tá certo? Vamos integrar esse cara de A a B. Então, integrando em AB, vamos ter o seguinte. Então, vai ficar integral de f de u, integral de f de u dx, com x variando de a até b. Isso é menor ou igual que a integral de a até b de f de x dx. Isso é menor ou igual que a integral de a até b de f de v dv. Perdão, dx. Ok? Estou integrando x para todo mundo. Ora, mas f de u é um número. É o menor valor que a função tem. Então, isso aqui é uma constante, posso colocar para fora da integral. Da mesma forma, f de v é o maior valor que a função tem, é um número, posso colocar para fora. Tá certo? E aí, se você fizer isso, a gente vai ficar com f de u, a integral de dx, vai dar x, de a até b dá b menos a, que é o comprimento do intervalo, assim? Bom, então isso aqui vai ser menor ou igual que a integral de a até b de f de x dx. Isso aqui vai ser menor ou igual a mesma coisa, o f de v pode sair, aqui é uma constante, e aí você vai ficar apenas com a integral dx, que é x de a até b, b menos a. Tá certo? Ou de outra forma, a integral de uma constante é a constante vezes o comprimento do intervalo. A gente já viu isso. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por b menos a, já que isso é diferente de zero. Tá bom? E aí, quando eu fizer isso, a gente vai ficar o seguinte. F de u é menor ou igual que 1 sobre b menos a, integral de a até b de f de x dx. E perceba que tudo isso aqui é um número, tá, pessoal? Uma vez que você calculou a integral, o número dividir por b menos a é outro número. E isso é menor ou igual que f de v. Já entenderam o que é que eu vou fazer agora? Olha só. Isso aqui está me dizendo que esse número que eu acabei de computar, que número, professor? 1 sobre b menos a, que multiplica a integral de a até b de f de x dx, está entre f de u e f de v. Então, se esse número está entre esses dois valores da função, então existe algum cara no domínio cujo f desse cara seja exatamente esse número. Como assim, professor? Está aqui, olha só, teorema do valor intermediário. Chama esse cara aqui, ó, no lugar de f, lá eu tenho f de u e f de v, mas se você chamar esse aqui de f de u e esse aqui f de v, esse número que a gente encontrou aqui seria o d, tá certo? Seria esse d aqui, ó, que está entre os valores de f de a e f de b, ou portanto, lá entre f de u e f de v. Então, o teorema do valor intermediário me diz que existe um certo número c entre, no caso lá, u e v, mas se está entre o e v, obviamente está entre a e b, já que o e v está dentro do intervalo AB. Então, que f daquele cara é exatamente esse d, ou seja, é exatamente esse cara, tá certo? Tranquilo? Então, só mais uma aplicação. Então, pelo teorema do valor médio, existe um certo número c, tal que f de c é exatamente esse número que está aqui dentro. Mas por quê? Porque isso aqui é um valor que está no domínio da função. Tá certo? Então, existe algum cara no domínio, isso aqui está na imagem, perdão. Então, existe algum cara no domínio que vai nesse ponto, que vai nesse número. Bom, 1 sobre b menos a, que multiplica a integral de a até b de f de x dx. Bom, mas se você passar esse b menos a multiplicando, e aí você tem o que o problema falou, ou seja, a integral de a até b de f de x dx é igual a esse f de c vezes o comprimento do intervalo, que é b menos a. Ou seja, é exatamente isso aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. Exatamente isso aqui. Tá bom? Então, a aplicação direta de dois teoremas conhecidos de vocês, que é o teorema do valor extremo e o teorema do valor intermediário. Professor, mas por que isso aqui é importante? Isso aqui é chamado teorema do valor médio para integrais, tá certo? Porque esse cara aqui, olha só, esse carinha aqui, a integral da função dividido pelo comprimento do intervalo, a gente tem um nome para esse cara. Esse número é chamado de valor médio da função. Tá certo? Vocês estão acostumados a calcular valor médio de grandezas, por exemplo, de números. Por exemplo, você tem a coleção de números x1, x2, x3, até xn. Como é que eu calculo a média aritmética desses caras? Eu somo tudo, né? E divido por n. Não é verdade? Bom, a gente pode definir a média também para uma função.
calculo o valor da função em cada um desses pontos e divido pelo número de pontos. Tá? Mas em vez de fazer isso, a gente define veja que isso aqui é uma soma, e a integral é uma soma, não é verdade? Então, em vez de fazer dessa forma, a gente define a média de uma função, ou o valor médio da função, como sendo essa integral dividido por b menos a. Tá certo? É a definição. Exemplo 27. Então, ele pede para a gente determinar o valor médio da função seno ao quadrado no intervalo de 0 a 2π. Ok? Alguém tem alguma ideia ou chuta quanto é que seria o valor médio da seno ao quadrado? Bom, como seno ao quadrado e cosseno ao quadrado basicamente são faces diferentes da mesma moeda, né? Porque se você faz o gráfico do cosseno, o gráfico do seno é o gráfico do cosseno deslocado de π sobre 2, né? Não é verdade? Então, do ponto de vista do cálculo, seno e cosseno basicamente são a mesma coisa, né? Se você dá uma translação no cosseno de π sobre 2 ou no seno, você chega no seno ou no cosseno. Bom, então é de se esperar que o que quer que o valor médio do seno seja o mesmo do valor médio da função cosseno, né? Vocês concordam comigo? Eu vou calcular isso, tá, pessoal? Eu só estou tentando argumentar com vocês qual deve ser o valor mais provável para esse número aqui antes da gente calcular. Bom, mas a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa é 1. Né? Então, é de se esperar que, como a operação calcular o valor médio da função é uma integral, e a gente sabe que a integral da soma é igual à soma das integrais, então o valor médio desse cara mais o valor médio desse cara tem que ser igual ao valor médio de 1. Ora, mas o valor médio de 1 deve ser 1 mesmo, né? Vocês concordam? Mas se você integrar 1 de 0 a 2π e dividir por 2π, esse resultado aqui dá 2π. Né? É fácil de ver porque é o comprimento do intervalo vezes a constante. O comprimento do intervalo é 2π. Esse você divide por 2π, isso dá 1, né? Então, por esse argumento que eu acabei de falar para vocês, se esses caras forem iguais, então, na verdade, aqui eu tenho 2 vezes o cosseno, 2 vezes o seno, né? Então, se eu passar o 2 dividindo, vocês vão ver que o valor médio do seno, pessoal, é meio. Tá? Claro, eu vou fazer de forma formal, vou calcular aqui, foi só, digamos assim, heuristicamente falando. Tá? A gente chega nesse argumento que é bastante plausível, mas não é exato. Então, eu vou tornar esse cálculo exato. Tá? Então, ele pede para a gente determinar o valor médio da função seno no intervalo 0 a 2π. Vamos fazer isso. Tá? Então, como é que é o valor médio da função seno ao quadrado? Bom, isso é 1 sobre b menos a, mas veja que a agora é 0 e b é 2π. Tá certo? Então, vai ficar 2π menos 0, que é 2π, não vou colocar 2π menos 0. Integral de a até b, ou seja, de 0 até 2π, da minha função, seno ao quadrado de x. Então, tudo que eu tenho que fazer é computar a primitiva dessa função. Vocês concordam? Se eu souber a primitiva, eu faço a primitiva no limite superior, menos a primitiva no limite inferior. Ok? Então, tudo agora que a gente tem que fazer é determinar a primitiva de seno ao quadrado. Então, seria muito interessante que todo mundo já soubesse a primitiva de seno ao quadrado, mas se você não lembra, a gente pode obtê-la aqui. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar uma identidade trigonométrica, que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que a primitiva de 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Tranquilo? Bom, mas esse 1 meio eu posso colocar para fora. Quem é a primitiva de 1? X. Quem é a primitiva de cosseno? Qual é a função que eu derivo para dar cosseno? Seno. Mas aqui é 2x, então é seno de 2x dividido por 2. Cuidado, mais uma constante qualquer de integração. Ok? Então, essa é a primitiva da função seno ao quadrado. Professor, e se fosse cosseno ao quadrado? Se eu tivesse que achar cosseno ao quadrado, e agora, como é que eu faria? Do mesmo jeito, pessoal, a diferença aqui, cosseno ao quadrado, seria 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá certo? Então, apareceu seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, para integrar, você pode utilizar essa substituiçãozinha aqui. Tá certo? Na verdade, não é substituição, é uma identidade trigonométrica. Tranquilo? Então, com isso, o nosso problema ficou bem simples. Então, o valor médio de seno 1 sobre 2π, que multiplica, bom, quem é a primitiva de seno ao quadrado? Está aqui. É 1 meio. Então, deixa eu ajeitar aqui, tem 1 meio fora. Então, ficou 1 meio de x menos seno de 2x, tudo isso dividido por 2. E aí, eu vou fazer essa variação de 0 a 2π. Tranquilo? Então, vamos aqui terminar, vai ficar o seguinte. 1 sobre
4π, se você preferir, que multiplica, né, porque esse 2 eu posso multiplicar com esse outro logo. Então, que multiplica, quando o x for 2π, no limite superior, a gente vai ter 2π menos seno de 4π, né, porque já tinha o 2 no argumento do seno, dividido por 2, menos agora no limite inferior, que vai ser 0 menos seno de 2 vezes 0 é 0, dividido por 2. Ok? Bom, mas perceba aqui, seno de 0 é 0, seno de 4π é 0, aqui sobrou apenas 2π, né? Então, ficamos com o seguinte, 2π dividido por 4π, que é meio, que era o que a gente, heuristicamente falando, tinha chegado. Ok? Então, o valor médio da função seno ao quadrado é meio. Se você computar do cosseno ao quadrado, vocês vão ver que é meio também. Vamos tentar estender o conceito de integral. Na verdade, não é estender, é mostrar que existem funções que não são contínuas, que tem algumas descontinuidades, mas mesmo assim são integráveis. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, a integral já existia desde o Cauchy, desde o matemático francês lá, o Louis Auguste Cauchy. Para o Cauchy, quando ele definiu a integral, ele definiu integral para funções contínuas. Aí o que o Riemann fez? Ele estendeu o conceito de integral para funções que são descontínuas. Tá? Esse foi o grande legado do Riemann para o cálculo das integrais, um dos grandes feitos que o Riemann fez nesse sentido. Então o que a gente vai fazer agora é tentar estender ou mostrar como é que é a definição da integral de Riemann para funções que são descontínuas, mas que elas não são descontínuas de qualquer forma. A gente disse que elas têm as descontinuidades de salto, tá certo? Ou que a função em questão ela é contínua por partes. Então, como assim, professor? Deixa eu usar esse pedacinho aqui, que eu acho que dá para explicar melhor aqui. Então, novamente, suponha aqui que você tem uma função definida, por exemplo, no intervalo de A até B, e essa sua função ela tem essa carinha aqui. Ela vem aqui assim, aí aqui ela fez isso, aí aqui ela deu um salto para cá, aí chegou aqui, ela morreu. Então, veja que essa função ela não é contínua, por exemplo. Nesse ponto aqui, C2, ela deu um salto, né? Nesse ponto aqui, C3, ela deu outro salto, mas esses saltos são finitos. Esse comprimento aqui não é infinito, tá? Aqui não teve problema nenhum. C4. E aí eu vou chamar esse primeiro termo de C1, o A, e eu vou chamar o último termo B, no caso aqui, C5. Então, eu digo que essa função ela é contínua por partes, se ela for contínua, como o próprio nome diz, em cada trecho aqui, ó, em cada uma dessas partes. Tá certo? E nesse caso, essas funções são, tá certo? Então, se existirem funções f1, f2, f3, nesse caso aqui, f4, então, se existirem essas funções que eu estou chamando aqui de fi, de forma que essas funções sejam contínuas, em cada um desses intervalos ci menos 1 ci, veja, onde C1 é o próprio A, C2 é o próximo número aqui, ó, C3 é o próximo carinha, C4 é o próximo carinha, C5 é o último carinha nesse caso. Então, se existirem funções que são contínuas em cada um desses subintervalos, eu digo que a minha função fzinho, que a minha função fzinho é o gráfico completo disso aqui tudo, tá certo? Eu digo que essa minha função fzinho ela é contínua por partes. Professor, e como é que eu defino a integral de uma função que é contínua por partes? Bem fácil. Olha só, essa função aqui eu desenhei de propósito ela como sendo sempre não negativa. Então, a gente já viu que a integral, quando a função é não negativa, é numericamente igual ao quê? A área abaixo do gráfico da função. Então, eu defino a integral dessa função como sendo essa área, mais essa área, mais essa área, mais essa área. E como é que computa cada uma dessas áreas, professor? A integral da minha função nesse pedaço, a integral da minha função nesse pedaço, a integral da minha função nessa parte, a integral da minha função nessa parte. Ok? Então, a integral da fzinha vai ser a soma das integrais da f1, da f2, da f3, da f4, até fn, se você tiver n funções. Tá certo? Ou seja, a gente tem esse resultado aqui. Tranquilo? Então, se eu tenho uma função que é f de x, nesse caso, é uma função CPP. Isso quer dizer contínua por partes, tá certo? Então, para uma função contínua por partes, a gente define a integral dela como a soma das integrais. Tranquilo? Nada mais justo, né? A área abaixo do gráfico desse cara é a soma das areazinhas. Ok? Com isso, a gente aumenta o leque de funções que a gente consegue integrar. Agora, não são apenas funções contínuas que a gente integra. A gente integra também funções CPP, tá certo? Funções contínuas por partes. Ok? Então, vamos ver um exemplo? O exemplo 28 ele diz o seguinte: calcula a integral de 0 a 3 dessa função f de x, onde essa função f de x é definida em partes dessa maneira. Ok? Se a gente fizer o gráfico dessa função,
vocês vão perceber que ela é uma função contínua por partes, certo? Por exemplo, no trecho de 0 a 1, ela é a função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. De 1 até 2, ela é a função constante de 2. E de 2 até 3, ela é a função linear. É a reta da gente, né? Função afim, no caso, x menos 2. Então, pelo que a gente viu aqui acima, a integral dessa função vai ser a integral dessa função nesse intervalo, mais a integral dessa função nesse intervalo, mais a integral dessa função nesse intervalo. Tranquilo? Então, fazer isso. Então, como eu coloquei aqui, segue da definição anterior, que f é contínua por partes. Logo, por que ela é contínua por partes, segundo a definição, pessoal? Porque existem funções aqui, ó, f1, deixa eu mudar aqui de cor, f1, f2, f3 e constantes c1, c2, c3, c4, onde cada uma dessas funções é contínua nesses intervalos. Tá certo? Nos intervalos abertos, tá certo? Por exemplo, o intervalo c1, c2, c2, c3, c3, c4. Então, vamos aplicar a definição e vamos calcular a integral de cada uma dessas funções em cada um desses intervalos. Tá? Então, vamos lá. O primeiro é a integral de 0 até 1, de raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Essa é a primeira integral que eu tenho que computar, que é a integral dessa primeira função. Bom, você pode fazer isso aqui de várias formas, pessoal. Vou mostrar. Bom, o professor seu vai recorrer às somas de rima para cá? Claro que não, né? Vai utilizar o teorema fundamental do cálculo? Seria o mais lógico, né? O mais simples. Mas se você pensar direitinho, pessoal, a gente consegue computar isso aqui mais simples ainda. Como? O que é? Olha, aqui é a função que eu estou integrando, tá certo? Y igual a raiz de, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. O que é isso aqui, pessoal? O que é o gráfico dessa coisa? Ah, professor, não sei não. Muito complicado, tem essa raiz. Então, eleva ao quadrado dos dois lados. Mas lembra que esse y é sempre igual a zero, tá? Então, se você quadrar esse cara dos dois lados, você fica com isso, não é verdade? Mas se você passar o x ao quadrado do lado de cá, você vai ficar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O que lugar geométrico é esse no plano? Onde x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Você deve estar pensando, é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Então, se você pensou isso, você acertou, é isso mesmo. Exatamente isso. Então, isso é uma circunferência. Deixa eu fazer um esboço aqui rápido. Isso é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Ok? Então, aqui, y, x. Deixa eu colocar aqui uma circunferênciazinha. Pronto, você tem essa circunferência, deixa eu só ajeitar o centro dela. Já foi. Então, a circunferência centrada na origem de raio 1. Só aumentar um pouquinho, que ela está muito pequena. Pronto. Professor, mas o gráfico dessa função é realmente essa circunferência? Não, não é não. É só a parte de cima. Por que só a parte de cima? Porque o y da minha função é sempre não negativo. Então, o gráfico dessa função é só essa partezinha aqui, vocês concordam? Então, essa parte em azul é y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Mas o que é calcular a integral dessa função? Bom, aqui é menos 1, né? Aqui é 0, aqui é 1. O que é calcular a integral dessa função de menos 1, perdão, de 0 a 1? É computar essa área, vocês concordam? Mas como é que eu calculo a área? Como é que eu calculo a área de 1/4 de um disco? É 1/4 da área desse disco maior. Mas esse disco maior tem raio o quê? 1. Como é que é a área desse disco? Π vezes o raio ao quadrado. Então, essa área é π sobre 4, que é numericamente igual a essa integral. Olha que legal, pessoal. Não usei teorema fundamental do cálculo aqui, não. Tá? Computei só usando a ideia de que a integral é numericamente igual à área abaixo do gráfico da função se minha função for, olha só, não negativa na região de integração, e é o caso. Ah, professor, mas eu quero fazer utilizando o teorema fundamental do cálculo. Fica à vontade. Basta você pegar a primitiva dessa função, avaliar no limite superior, menos o limite inferior. Tá certo? Todo mundo lembra como é que acha a primitiva dessa função, né? Ok. Então, já calculamos a primeira integral. Vamos para a segunda. Então, a segunda integral é a integral, vamos ver qual é o intervalo, de 1 até 2 da função constante 2. Então, vamos calcular a integral de 1 até 2 da função constante 2. Ora, mas a integral de uma constante é numericamente igual ao valor da constante vezes o comprimento do intervalo. Mas o comprimento do intervalo é 2 menos 1. Né? Estou integrando de 2 a 1. O comprimento desse intervalo é 2 menos 1, que é 1, então esse cara é 2. Olha como foi fácil.
Ah, professor, eu quero usar o teorema fundamental do cálculo. Usa aí, cara. Quem é a primitiva de 2dx? 2x, aí você vai fazer isso em 2 menos isso em 1. Dá 2, né? Certo? Ok. E agora, por fim, vamos fazer a mesma coisa para a função x menos 2. Ok? Então, a integral, qual é o intervalo agora? De 2 a 3, integral de 2 a 3 de x menos 2 dx é igual a, vamos ver, x menos 2 mesmo, a 2 menos x menos 2. Bom, aqui novamente eu posso utilizar o teorema fundamental do cálculo ou calcular a área abaixo do gráfico dessa função. Tá? Vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo, já que a gente fala tanto dele, né? Então, quem é a primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Quem é a primitiva de menos 2? Menos 2x. Bom, seria mais uma constante de integração, tá certo? E aí você avalia essa coisa entre 2 e 3, tá? Então, quando x for 3, a gente vai ficar com, ver se não tem nada errado, x2 sobre 2, isso mesmo. O outro vai ficar menos 2x, e é de 2 a 3 mesmo. Vamos lá só para conferir. Isso, de 2 a 3. Agora é só substituir. Então, quando x for 3, a gente vai ficar 3 ao quadrado 9, meios, menos 2 vezes 3, 6, mais c. Limite superior, menos limite inferior. Então, quando x for 2, vai ficar 2 ao quadrado 4, dividido por 2, menos 2 vezes 2, 4, mais essa constante c. Né? Então, essa constante aqui ó, foi com essa. Aqui sobrou apenas 2. E aí, quando você subtrai desse cara, sobra menos 2. Só que esse menos vai trocar de sinal com esse cara, vai ficar mais 2, né? Então, a gente ficou com o seguinte, ó, 9 meios, menos 6, mais 2, não é verdade? Né? Daqui sobrou 2, ó. Né? Na verdade, essa operação aqui deu 2. E aí, quando você subtrai do 4, menos 2, com esse menos ficou mais, então sobrou esse 2 aqui. Então, ficamos com 9 meios, menos 4. Não é isso? Bom, então a integral resultante vai ser a soma de cada um desses caras, tá? Logo, a integral de 0 a 3 da minha função é a soma de cada uma dessas integrais. Quanto é que deu a primeira integral? Π sobre 4. Então, π sobre 4. Mais, quanto é que deu a segunda integral? 2. Quanto é que deu a terceira integral? 9 meios menos 4. Ok? Então, π sobre 2 mais 9 meios, perdão, π sobre 4 mais 9 meios, e aqui, ó, menos 2. Tá certo? Você pode deixar assim ou simplificar um pouco mais. Mas é dessa forma que a gente calcula a integral de uma função que é contínua por partes. Basta você calcular a integral de cada uma das funções que compõem a função em cada um dos trechos onde ela é definida. Então, o próximo exemplo, ele assim, aqui a gente vai utilizar o teorema fundamental do cálculo, mas a parte 1 dele, tá? Quem for fazer o curso de equações diferenciais vai aprender a resolver equações como essa, tá? Essa aqui é uma equação chamada equação integral, porque é a equação que envolve uma função e a sua integral. Tá? O que ele quer saber aqui? Quem é essa função f de x que ela é igual a 2 vezes, é igual a 2 mais a integral dela de 4 a x? Então, o que ele está perguntando para você é, descubra que função é essa, quem é a função f de x que tem a propriedade de que, se eu integrar ela de 4 a x, e aqui eu não coloco x porque eu já estou colocando x aqui em cima, se eu fizer essa integral e somar mais 2, o valor é a própria função nesse x. Que função é essa que tem essa característica? Então, veja, eu estou procurando uma função aqui. Então, eu quero resolver essa equação que envolve essa função. Então, essa equação que envolve uma função incógnita, a incógnita aqui não é um número, é uma função, tá certo? Que envolve essa incógnita, dada através de uma integral, é chamada de equação integral por razões bastante óbvias, tá certo? Equação integral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o teorema fundamental do cálculo, a parte 1 dele, que me diz como derivar a integral, e vou converter essa equação que envolve uma integral numa equação que envolve uma derivada. E aí, obviamente, a equação não vai ter mais o nome de equação integral, mas sim equação diferencial, porque envolve a derivada. Tá certo? E aí o que a gente vai fazer é resolver essa equação diferencial. Professor, mas eu não tenho um curso específico para aprender a resolver equações diferenciais. É verdade, pessoal, mas isso aqui é tão simples que a gente não precisa de curso de equação diferencial para resolver esse cara. Apenas a gente vai precisar utilizar o teorema fundamental do cálculo, a parte 1, para converter esse cara nisso. Bom, então vamos lá, vamos ver como a gente faz? Então, como eu falei, vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, a parte 1, que diz como derivar uma função definida através de uma integral. Então, eu vou derivar essa relação aqui em cima em relação a x dos dois lados para não alterar nada, tá certo? Então, ficou d dx. Desse lado de cá, ficamos com 2 mais
a integral de 4 até x de f de t dt. Tranquilo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Bom, a derivada de f de x a gente denota assim, f' de x, porque eu não conheço a função. Se eu conhecesse, eu derivaria e colocaria aí. Tá? Então, agora, a derivada de uma constante? Zero. E a derivada dessa função dada através da integral, professor? A gente já viu que a derivada cancela a integral, e tudo que você vai ter é a função que está no integrando avaliado no limite superior, mas o limite superior é x, então ficou f de x. Então, na verdade, eu estou procurando uma função cuja sua derivada seja igual a ela mesma. Isso deve ser muito difícil, né, professor? Não é não, pessoal. Pensa aí em uma função que quando você deriva não muda nada. Você derivou ela, deu ela mesma. E elevado a x é uma função que quando eu derivo ela, o resultado é, opa, ela de novo. Não é verdade? Ok, mas acontece o seguinte, se a derivada de e elevado a x é ela mesma, mas se eu colocar uma constante multiplicativa aqui, a derivada disso não continua sendo ela mesma? Sim, porque a constante pode sair da derivada, tá certo? Aí fica a derivada de e elevado a x, bom, mas aí vai ficar c vezes e elevado a x, ou seja, a derivada de uma constante vezes e elevado a x é a própria função. Então, a função que satisfaz isso aqui, como foi observado, é a função exponencial. Na verdade, qualquer constante vezes a função exponencial é a solução dessa equação que a gente chama de equação diferencial. Professor, a gente resolve equações diferenciais assim no chute, adivinhando qual é a função que satisfaz a equação? Não, pessoal, existem métodos para isso, tá certo? Só que eu não vou apresentar para vocês aqui porque isso aqui não é um curso de equação diferencial. Mas isso é tão simples, mas tão simples que você consegue verificar a solução dela pensando só um pouquinho, tá bom? Então, vou colocar aqui, observe que a função f de x igual a c vezes e elevado a x satisfaz a equação aqui na nuvenzinha roxa, certo? Satisfaz a equação, vou ter que colocar em vermelho, equação diferencial. Equação diferencial. Que equação diferencial? Bom, essa aqui eu acabei de escrever para vocês, f' de x igual a f de x. Então, a gente disse que esse cara é a solução geral dessa equação. Geral por quê, professor? Porque para cada constante que você coloca aqui, você tem uma solução diferente, tá certo? Ela gera todas as soluções, então ela é chamada de solução geral. Mas eu quero aquela que, além de satisfazer essa equação, satisfaz essa daqui também. Ok? Por exemplo, aqui tem uma constante arbitrária. Eu quero saber qual é a função sem a constante arbitrária. Quando eu determino que é essa constante, a gente diz que a gente achou a solução particular. Por quê? Porque é particular para esse problema aqui, por exemplo, 29. Tá certo? Não é qualquer exponencial que eu jogo aqui, que quando integrar, somar mais 2, é exatamente ela mesma. É uma exponencial. Mas qual? Dentre todas essas possíveis. Porque para cada valor de c, eu tenho uma exponencial diferente. Então, eu tenho que determinar quem é esse c. E como é que eu faço isso agora, professor? Bom, é só jogar isso aqui. Tá certo? Então, da equação, note ainda o seguinte. Note ainda que a minha equação era a seguinte, lá no início. F de x é igual a 2 mais a integral de 4 até x de f de t dt. Perceba que se eu colocar x igual a 4 aqui, vamos ver o que acontece? Então, olha só. Tomando x igual a 4 nessa equação, o que a gente vai ter? Vamos ver. Então, aqui eu vou ficar o seguinte, ó, f em x igual a 4 é 2 mais a integral que vai de 4 até 4. Claro, aqui eu posso colocar a minha função se eu quiser, que eu já achei, mas não é necessário porque essa integral vale quanto? 0, né? Vocês concordam? Integral daqui até aqui não tem área nenhuma. Né? De 4 a 4 não tem área nenhuma. Então, isso quer dizer o seguinte, que a função que eu quero, além dela ser uma exponencial, quando x for 4, ela tem que valer 2. Bom, agora isso aqui é uma condição suficiente que me permita determinar quem é essa constante c. Tá? Isso aqui é chamado, por vezes, de condição inicial. Ok, então tudo que eu tenho que fazer, portanto, é calcular agora a minha função f quando x for 4. Bom, mas isso vai ser c, né, que é essa constante que está aqui multiplicativa, vezes e elevado a 4. Vezes e elevado a 4. Ora, mas eu sei quanto é que vale f quando x for 4. É 2. Olha que legal. Então, isso quer dizer que c é igual a 2, e esse cara passa dividindo, né? Dividido por e elevado a 4, que é a mesma coisa que multiplicar por e elevado a menos 4. Ok? Logo, a função procurada, a minha função f de x procurada para esse problema, é c
que é 2 vezes e elevado a menos 4, vezes e elevado a x. Ou ainda, se você preferir, 2 que multiplica usando as propriedades exponenciais, né? X menos 4. Então, essa é a solução daquela equação que a gente chama de equação integral. Isso quer dizer que se você pegar essa função, integrar ela de 0 a 4 e depois somar com 2, o resultado é a mesma função. Que é o que está dizendo aqui, ó. Se você pegar a função, integrar de 4 a x, somar com 2, o resultado é a mesma função. Tá certo? Então, o que a gente acabou de fazer foi resolver uma equação integral. Como? Utilizando o teorema fundamental do cálculo 1, convertendo essa equação integral a uma coisa mais simples, que é a equação diferencial. Exemplo 30, determine a área limitada pelo gráfico da função y igual a 3x menos x² e pelo eixo x. Tá? Essa é uma das aplicações da integral, é o cálculo da área abaixo do gráfico da função. Nas próximas aulas, na próxima aula a gente vai estudar uma generalização do conceito de integrais para funções que são ilimitadas ou para funções que tomam valores em intervalos muito grandes, tá certo? Em intervalos ilimitados. Mas, passado isso, a gente vai estudar só aplicações de integral. E uma das aplicações de integral é justamente essa, determinar a área entre curvas, ou a área limitada pelo gráfico de duas funções. Ok? Então, aqui ele pede para você determinar a área limitada pelo gráfico dessa função e pelo eixo x. Você pode pensar no eixo x como o gráfico da função y igual a 0. Não é verdade? Porque ao longo do eixo x, o y é sempre 0. Então, aqui eu fiz um esboço rápido do gráfico da função. Isso aqui é y, ou, se você preferir, f de x igual a, vamos ver como que é a função, 3x menos x ao quadrado. 3x menos x ao quadrado. Então, ele está pedindo o quê? Para a gente computar a área abaixo do gráfico aqui da função. Certo? Tá bom, professor, já sei que a área abaixo do gráfico da função é a integral da função. Mas de quanto a quanto? Bom, aqui está aparecendo que é de 0 a 3, né? Mas ele não deu essa informação, pessoal. Deu aqui no problema? Não, só determina a área limitada pelo gráfico desse cara e pelo eixo x. Então, para você determinar quem são os limites de integração, que nesse caso é 0 e 3, você tem que saber quando é que essa função, quando é que é a função dada no problema, intersecta o eixo x. Mas o eixo x, como eu já falei, é o y igual a 0, né? Veja, isso aqui é a mesma coisa que y igual a 3x menos x ao quadrado. E o eixo x é a mesma coisa que y igual a 0, né? Já falei, já tinha comentado. Então, quando é que essas duas curvas se intersectam? Bom, quando esse cara for igual a esse cara aqui. Tá certo? Então, quando é que 3x ao quadrado, perdão, 3x, coloca aqui novamente, quando é que 3x menos x ao quadrado é igual a 0? Bom, aqui você pode colocar um x em evidência, né? Então, novamente, quando é que x, que multiplica 3 menos x, é igual a 0? Solução, quando x for 0 ou quando x for 3, não é verdade? Então, isso aqui implica que x é igual a 0 ou x é igual a 3, né? Porque esse cara é igual a esse ou esse produto. Num produto, né? O produto é 0 se uma parcela for nula ou a outra parcela for nula, né? Se a primeira parcela for nula, x igual a 0. Se a outra parcela for nula, vai dar x igual a 3. Ok? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é integrar essa função. E que intervalo? De 0 a 3. Olha como é simples. Tranquilo? Portanto, então, note então que a área abaixo do gráfico da função, então, a área abaixo do gráfico da função nada mais é que a integral de 0 até 3 da minha função. E minha função é, novamente, 3x menos x ao quadrado. Então, 3x menos x ao quadrado. Dx. Ok? Agora aqui a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo. 3x ao quadrado sobre 2 é a primitiva de 3x, menos x3 sobre 3 é a primitiva de x2, mais uma constante qualquer. Pessoal, como essa constante vai ser cancelada, a partir de agora eu não vou colocar mais ela não, tá certo? Então, de 0 a 3. Novamente, quando x for 3, a gente vai ficar com 3, que multiplica 3 ao quadrado, que é 9, sobre 2, menos 3 ao cubo, que é 27, sobre 3, tá certo? Menos agora quando x for 0. Mas quando x for 0, esse cara vai dar 0, esse cara vai dar 0, tá certo? Então, menos 0, menos 0. Tranquilo? Então, a gente vai ficar com o seguinte. Em cima ficou 27 sobre 2, menos 27 sobre 3. Tranquilo? E aí, posso colocar esse 27 em evidência, que multiplica 1 meio, menos 1 terço, isso é 27, que multiplica, bom, vai ficar 3 menos 2, 1, e embaixo 3 vezes 2, 6. Né? Então, 27 sextos, 27 sobre 6, ou se simplificar por 3 em cima e embaixo, 9 meios unidades de área. Então, a área abaixo do gráfico daquela função é 9 meios unidades de área. Tá certo? Se o problema for dado em centímetros, então 9 sobre 2 centímetros quadrados. Se for em metro, 9 meios metros quadrados. Se for em quilômetro, e assim por diante. Tranquilo?
Então, a gente vai fazer muitos cálculos nesse sentido quando a gente entrar na parte de aplicações do integral. Uma delas vai ser a área entre curvas. Então, quando a gente for estudar a área entre curvas, a gente vai expandir essa noção de integral como a área abaixo do gráfico da função. Tá? E depois a gente vai ver outras aplicações, como comprimento de arco, como área de superfície de revolução, volume de sólidos, se der tempo, trabalho, se der tempo, como calcular o valor médio de uma variável aleatória, e assim por diante. Tranquilo?